Por que você faz ou quer fazer capelania? A primeira parte. Muito boa essa palavra. Obrigado, Josivaldo Edmilson. Uma bênção a aula. Amém, querido. Obrigado. Vamos lá. Lembra que eu falei com vocês, lá no início dessa aula, que um dos motivos que as pessoas procuram o curso de capelania é por conta da carteirinha de capelão. E aí eu selecionei só 2 imagens que você consegue achar aí na internet com muita tranquilidade. E o que eu apresentei até agora são 5 motivos bíblicos pelos quais você deve se envolver com capelania. E agora eu vou falar um motivo não bíblico, pelos quais muitas pessoas acabam se envolvendo com esse trabalho. E aí o que a gente precisa falar sobre carteirinha de capelão é, primeiro, ela realmente abre portas? Ela realmente é responsável por abrir portas? Ela realmente é responsável por você simplesmente chegar no lugar, apresentar essa carteirinha, essa credencial e ter todos os seus problemas resolvidos? Uma segunda, por que você deve renovar essa carteirinha todos os anos? Será mesmo que você tem que renovar essa carteirinha todos os anos? É o que a gente vai responder, algumas coisas que a gente vai responder a partir de agora na nossa aula. Primeira coisa, eu tenho que mostrar para vocês essa imagem e eu vou dizer que isso é crime. E aí você vai dizer, poxa, Antônio, eu achei que você ia dar aí uma palavra muito de incentivo para a gente ter a carteirinha, uma carteirinha de couro, toda bonita, e com um brasão da República, etc. Uma coisa muito bacana. Dá uma olhada para mim. Artigo 296 do Código Penal. Fabricar um selo público. Reclusão de 2 a 6 anos em multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas de reclusão de 2 a 6 anos, e multa. Quem faz uso do selo ou sinal falsificado. Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. Fuja disso aí. Sabe o que significa esse símbolo? Esse é um dos símbolos da nossa República. É o conhecido brasão da República. Quem pode usar o brasão da República são apenas instituições oficiais. Mas não é qualquer instituição oficial. Não é qualquer instituição oficial. Se você for olhar, o brasão da República não é usado nos postagens do Senado, por exemplo, quando é alguma coisa institucional do Senado. O brasão da República não aparece. Se você for olhar um diploma de universidades reconhecidas pelo MEC, etc., você não tem o brasão da República naqueles certificados. Por quê? Porque o brasão da República é regulado por lei o seu uso e apenas em determinadas situações muito restritas é que ele pode ser utilizado. Por isso, se você encontra na internet essas carteiras, credenciais e etc., que tem esse brasão da República, isso é crime. Por quê? Porque, primeiro, esse não é um brasão da República oficial. Alguém copiou o modelo de brasão da República e fabricou esse brasão. E para quem fabrica esse brasão, ou seja, para aquela instituição que usou esse brasão para tentar dizer, olha, a gente é reconhecido pelo governo, nós temos, de fato, o apoio do governo naquilo que a gente faz. Ela fabrica um selo público, um símbolo público, e o fato dela fazer isso, dela fabricar e colocar lá numa carteirinha, nessa credencial de capelão, ou nessa carteira de couro, ela está cometendo crime. A instituição, essa pessoa que faz isso está cometendo um crime. E olha o problema que você, capelão, por vezes, pode estar chegando. Esse brasão, você também comete crime se usar esse sinal falsificado. Se quem coloca esse brasão lá na credencial de capelania faz isso fora da lei, esse é um sinal falsificado. E você, capelão, que está indo lá com toda a boa vontade no presídio, no hospital, numa escola fazer o trabalho, você simplesmente está cometendo o mesmo crime, porque você está usando um sinal falsificado. Mas vamos lá. Por que eu quero enfatizar isso? Porque é muito comum que a gente encontre na internet pessoas oferecendo
credenciais de capelania, carteiras de capelania, carteiras de couro que tenham o brasão da República. E qual é o objetivo, como eu disse? O objetivo é dizer, olha, a gente é credenciado, a gente é melhor do que os outros, o governo está a nosso favor. Mas, na verdade, fuja disso. Fuja disso, é uma orientação para você. Se você tem na sua casa, na sua credencial, esse tipo de material, um brasão da República, jogue isso fora. Jogue isso fora. Você não pode ter esse tipo de material em casa. Você está cometendo um crime se fizer isso. E agora eu quero avançar um pouco mais. Eu vou te dar um caso para você ver que eu não estou, entre essas, inventando história. Tá? Polícia apreende carteiras de autoridade eclesiástica falsas em igreja evangélica de Belo Horizonte. Essa é uma notícia do Estado de Minas, um jornal aqui de Minas Gerais. E aqui eu fiz um print, né, da tela, um recorte dessa tela. Dá uma olhadinha nisso aqui. A Polícia Federal apreendeu na segunda-feira mais de 300 carteiras com o brasão da República e os dizeres autoridade eclesiástica. Segundo a Polícia Federal, o Conselho, e aí onde está esse branco todinho, era o nome do Conselho, que a gente não precisa mostrar aqui para expor. O Conselho tal, em Belo Horizonte, confeccionava o material com o uso indevido do símbolo nacional e distribuía para várias igrejas evangélicas da capital. Irmãos, esses pastores que estavam com esse material, produzindo esse material, para entregar esses materiais em igrejas evangélicas da cidade de Belo Horizonte, foram simplesmente presos. Presos por quê? Porque estavam usando o brasão da República sem autorização legal. Isso é só um caso para que você de fato saiba que isso pode acontecer. É muito bom que não aconteça. Se você então tem esse símbolo, esse brasão da República num documento seu emitido por alguma instituição, ou tem essas carteiras de couro que você consegue encontrar facilmente pela internet, abandone isso, fuja disso, jogue isso fora, porque você pode estar cometendo crime. E aí, uma outra questão importante a respeito da carteirinha é, ela é obrigatória? Porque muita gente procura o curso, nosso curso, dizendo assim, olha, me disseram que eu de fato preciso da carteirinha de capelão para poder entrar nos lugares, para poder entrar no hospital. Eu só consigo entrar no presídio se eu tiver uma carteirinha. E aí, o que eu explico para essas pessoas é, não existe lei federal que obrigue ao capelão, assistente religioso, a apresentar uma credencial ou carteirinha emitida por qualquer instituição. Ou seja, não existe nenhuma lei federal que diga que você apresentar uma carteirinha é obrigatório. Quem te fala isso está simplesmente mentindo para você. Não existe essa legislação federal que torne obrigatória a carteirinha de capelão. E aí eu quero avançar um pouco mais. Bom, se eu não preciso ter então essa carteirinha de capelão, o que pode ser exigido para que eu entre dentro do presídio, no hospital, na escola, para fazer o trabalho de capelania? O que podem me pedir, então? Alguns documentos. Quais documentos? Por exemplo, documentos de identificação pessoal. RG, CPF, comprovante de residência, documentos de filiação religiosa, CNPJ da igreja, estatuto da igreja, autorização do representante legal, né, em outros termos, autorização do pastor. Porque você, enquanto capelão, via de regra, você não vai desenvolver um trabalho sozinho, né? Você acordou e foi lá desenvolver o trabalho. Não, você está vinculado a uma igreja, a uma instituição religiosa, e você está sendo um representante daquela instituição religiosa dentro do trabalho. Esse é um viés de trabalho de capelania. Por isso que você pode ter essa exigência. Documentos que comprovem a sua filiação àquela igreja. E uma autorização lá do pastor, por exemplo, que diga, olha, o Antônio Carlos, para citar aqui o meu nome, ele pode desenvolver o trabalho, porque ele é membro da nossa igreja, ele pode fazer o trabalho em nome da nossa igreja. O que mais pode ser exigido do capelão? Realização de cursos internos. Realização de cursos internos estão relacionados a normas e procedimentos. O que isso quer dizer? O presídio, o hospital, por exemplo, ele pode obrigar que você faça um curso com eles? Olha, você pode fazer o curso aqui com a gente, você tem que fazer o curso aqui com a gente para fins de você entrar. Ele pode fazer isso? Em tese pode. E qual é a questão importante nesse ponto? O curso que eles vão te dar
só pode ser sobre normas e procedimentos. Em que medida eu vou ser claro em relação a isso? Olha, aqui no hospital, a gente pede que o capelão primeiro faça visita, por exemplo, no CTI, que é o lugar onde eu posso ter pessoas em um estado de saúde pior, e depois vá fazendo esse trabalho com outras pessoas. Pode ser uma norma do hospital. Uma outra coisa em relação a normas. Olha, aqui no presídio, a gente pede que o capelão faça primeiro a visita, depois ir para o regime semiaberto. Pode ser uma outra regra interna, um outro procedimento interno. Eles podem, por exemplo, te explicar, olha, quando você precisar de alguma atenção na área social, de assistência social, o que pode acontecer? Você vai simplesmente pegar essa área de assistência social e a pessoa responsável aqui na nossa instituição, aqui no presídio e tal, é o fulano, é a Maria ou é o Joaquim. É uma outra dimensão. Mas o que esse curso não pode ter é envolvimento ou uma questão exposta relacionada à teologia. Ou seja, o Estado, essa instituição que você vai visitar, ela não pode querer impor sobre você uma teologia. Seja aquilo que você vai pregar ou deixar de pregar, como você entende a Bíblia ou deixa de entender. Isso ele não pode fazer. Por quê? Porque o Estado, instituição, não pode interferir na liberdade religiosa a ponto de violentar essa dinâmica de como eu entendo a melhor exegese, a melhor análise do texto da Escritura. Uma outra questão que também pode ser exigido do capelão é um projeto de assistência religiosa. Isso normalmente acontece. Quando você vai entrar num presídio aqui em Minas Gerais, por exemplo, para você desenvolver um trabalho, você procura a unidade prisional, procura a pessoa responsável pela coordenação de assistência religiosa dentro do presídio. E uma das questões que ele vai te pedir é: me apresente um projeto de assistência religiosa. Eles têm lá um modelo que você vai colocar relacionada, por exemplo, organizando seus objetivos, sua organização, qual é a metodologia que você vai empregar, qual é o curso que você vai ter para poder manter esse trabalho. Ou seja, questões relacionadas ao próprio desenvolvimento do seu trabalho. Que dia e horário que você está disposto a fazer a visita, quantas pessoas vão estar dentro da sua equipe, questões relacionadas ao projeto em si. Mesmo que eles tenham lá um formulário padrão, modelo, você às vezes pode ter dificuldade de preencher. Quer dizer, como que eu coloco um objetivo do meu trabalho? Será que eu posso colocar como objetivo do meu trabalho converter os presos? É um motivo legítimo para eu colocar dentro do projeto de capelania? A mesma coisa vale para dentro de hospitais. Os hospitais que têm um trabalho de capelania mais consolidado, eles vão pedir de você que você apresente esse projeto de assistência religiosa. E essa aula, nessa maratona, a gente não vai trabalhar especificamente sobre o projeto. O que eu quero só enfatizar é que a gente tem um módulo dentro do nosso curso só para falar sobre esse projeto de assistência religiosa. Só para trabalhar com você como montar esse projeto de assistência religiosa. Ou seja, qual é o passo a passo para você estruturar e organizar esse projeto. Então, olha só, a gente viu. Primeiro, fuja de uma credencial, de uma instituição que vai te dar algum tipo de material que tem o brasão da República. Isso pode ser crime. Uma segunda coisa que é importante dentro dessa análise de capelania. Não há legislação federal que pode exigir do capelão uma credencial de capelania emitida por qualquer instituição. 3. O que pode exigir do capelão para que você comece um trabalho? Documentos gerais, que foram esses que a gente apresentou, eventualmente a realização de alguns cursos internos e, essencialmente, um projeto de assistência religiosa. Ou seja, você tem que estar preparado para organizar esse projeto de assistência religiosa. Por isso que a gente tem um módulo lá no nosso curso só para falar sobre esse projeto, só para mostrar esse projeto, como você monta, como você estrutura esse projeto. Você pode estar falando assim, gente, o Antônio Carlos, então, parece que não tem muito juízo, né? Porque ele tem um curso de capelania. E ele me diz que eu não preciso ter um curso de capelania para poder fazer um trabalho. Depois, ele me diz mais que eu não preciso ter a carteirinha para poder desenvolver o trabalho.
Então, Antônio Carlos, por que então que você emite uma credencial? A gente emite uma credencial porque é uma forma que você tem mais fácil e rápida de mostrar dentro daquela instituição que você fez um curso com a gente. A nossa credencial, por exemplo, a gente perguntei, né, lá no início, olha, você tem que realmente renovar a credencial todos os anos? A nossa credencial não tem prazo de validade, ou seja, você não precisa renovar. Por quê? Porque ela é um certificado que você realizou o curso com a gente. Tem a sua foto, seus dados pessoais de forma geral, e no verso da credencial, o que está escrito? A pessoa identificada, ela realizou um curso de capacitação em capelania, que foi coordenado por mim, de um total de 80 horas, e ela merece a acolhida que a legislação federal dá a quem está disposto a realizar esse trabalho. Ou seja, a gente nunca promete que com a nossa carteirinha você vai entrar em qualquer lugar. Nunca você vai me ouvir dizendo isso. Ah, com a nossa credencial você vai ser... os hospitais e presídios vão ser obrigados a abrir a porta para o seu trabalho. Nunca que vão ser obrigados. E sabe por que não vão ser obrigados? Simplesmente porque não existe legislação federal nesse sentido. Simplesmente porque a unidade, a instituição, ela pode sim exigir de você outros documentos, que não essa carteirinha. Outros documentos que não a realização de um curso. Mas, bom, se eu não preciso fazer um curso para realizar o trabalho de capelão, por que então, Antônio Carlos, que você disponibiliza um curso de capelania? Por que você faz um curso de capelania? Por que você coordena uma equipe com 11 professores de vários estados do Brasil para capacitar pessoas? É justamente essa pergunta que eu faço para você. Por que será, então, que eu devo, não no sentido de ser uma obrigação, mas no sentido de ser um conselho, me capacitar num curso de capelania? Por que será que eu devo fazer isso? Já que ele não é obrigatório. Primeira coisa, para que você consiga servir a Deus de modo mais excelente. Você entender que a capelania, muitas vezes, você está em ambientes que a gente chama de transculturais. O que é um ambiente transcultural? Essa palavra transcultural, normalmente ela é relacionada a missões, né? Transculturais, que a gente fala de pessoas que vão levar o evangelho em outros países. Aí olha só, imagine que você tem um irmão na sua igreja, que ele quer levar o evangelho junto a comunidades indígenas, ou que ele quer levar o evangelho na Rússia, por exemplo. O que você faz com essa pessoa? Você leva essa pessoa a fazer um curso para se capacitar e entender esse ambiente que ela vai atuar. Por quê? Porque a indígena tem uma cultura diferente da nossa aqui fora. Por quê? Porque a Rússia tem uma cultura diferente da cultura brasileira. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender essa cultura, a cultura do ambiente onde você vai estar, para que você consiga servir a Deus de modo mais excelente. E esse aspecto, né, de transcultural, ou seja, de ter normas, outras regras, outro sentido para as coisas, vale também para hospitais, vale também para presídios, por exemplo, vale para quartéis. Por que eles são transculturais? Porque ali tem outras normas que vigoram, outras situações que acontecem. Você falar do evangelho dentro de um presídio é absolutamente diferente do que você falar do evangelho aqui fora. Apesar de muitas pessoas que fazem trabalho no sistema prisional, elas simplesmente repetem o culto de domingo lá no presídio. E aí eu vou contar para vocês aqui uma situação muito complexa, muito complexa, que aconteceu enquanto eu fazia lá o meu doutorado, fazendo pesquisa de doutorado. O pastor estava fazendo o culto no pavilhão feminino. Ele estava acompanhado de apenas mulheres que estavam acompanhando, né? Assim, como voluntárias ajudando naquele trabalho. Você sabe que o pavilhão feminino, primeiro, só tem mulheres presas. Segundo, as agentes prisionais também são todas mulheres. E durante toda a mensagem que esse pastor disse, durante toda a mensagem, ele repetia: irmãos, nós precisamos fazer tal coisa. Irmãos, Deus há de nos abençoar. Gente, ali, no máximo que teríamos são irmãs, porque nós só tínhamos mulheres dentro daquele pavilhão. Então esse pastor, ele simplesmente pegou o culto de domingo à noite, que ele fez a pregação na igreja, foi lá no pavilhão feminino, na segunda, na terça-feira, no meio da semana, e repetiu o sermão.
ele não teve a ousadia, vamos dizer assim, de simplesmente mudar a palavra com a qual ele se referia às pessoas. Isso é muito triste. Por quê? Porque esse pastor não entendeu que ele está num ambiente transcultural. Então, primeiro motivo para me capacitar. Eu quero servir a Deus de modo mais excelente. Eu quero entender o ambiente onde eu vou estar. Eu quero entender a lógica como esse ambiente funciona. Um segundo motivo. Eu quero adquirir conhecimento. Eu quero saber, por exemplo, quais são os direitos e deveres que eu tenho enquanto capelão. Eu quero saber como eu devo me aconselhar pessoas. Quais são as técnicas de aconselhamento que eu posso usar. Como deve ser o meu padrão ético de conduta? Se alguém me conta uma determinada situação, eu devo guardar sigilo ou não devo? Se um juiz me chama para depor num processo judicial a respeito daquilo que eu ouvi, daquilo que eu vivenciei, eu posso simplesmente chegar para o juiz e contar aquilo que eu vivenciei? E eu já vou te adiantar, não pode, você pode estar cometendo um crime se você faz um depoimento processual, mesmo que tenha sido a intimação do juiz. Eu quero, por exemplo, saber que ferramentas eu posso usar. Quais são os livros, as músicas, filmes. Quais são os instrumentos e ferramentas que eu posso usar dentro do trabalho. Quais são os recursos que eu tenho disponível, ou como captar recursos. Como motivar a equipe de capelania. Lembrem lá atrás, né, ainda nessa aula, quando eu disse que dentro desse quadro, a gente tem vários recursos de pessoas que podem contribuir, não só financeiramente, mas dentro de todo o seu quadro. Então, assim, de doação do seu tempo, doação no aconselhamento, doação das suas profissões. Então, que recursos são esses e como conseguir conquistar esses recursos? Isso é adquirir conhecimento. Terceiro, aqui está indo em 2, né? Se preparar para situações específicas. Eu me capacito em capelania porque eu quero saber como que eu lido com o luto, que está muito presente dentro do sistema de saúde. Pessoas estão morrendo dentro do sistema de saúde. Nem todo mundo que você vai visitar vai viver. Como lidar com o luto, com essa família que perdeu o ente querido. Como fazer isso? Depois, rebelião. Como me comportar se acontecer uma rebelião no sistema prisional enquanto eu estiver lá fazendo o trabalho de capelania? Outras questões, sexualidade na adolescência. Eu faço trabalho com jovens, por exemplo. Como lidar com essa questão da sexualidade dentro desses adolescentes que estão lá nas escolas. Como lidar, e eu estou falando agora especificamente de uma capelania empresarial, com pessoas que sofrem acidente de trabalho. Eu sou o capelão de uma empresa, às vezes contratado por essa empresa, e um determinado funcionário sofreu um acidente de trabalho. Como eu devo falar, fazer, agir dentro dessas situações? O curso serve para isso, para você se preparar para essas situações. E um quarto motivo, não ser motivo para que as portas se fechem. São muitos e muitos casos de pessoas que faziam trabalho dentro dos hospitais, por exemplo. Vou citar o exemplo hospitalar, que é muito marcante. Pessoas que simplesmente chegavam no hospital e diziam assim: olha, Deus está mandando, está me revelando que você simplesmente vai ser curado. Pode parar de tomar um remédio, você não precisa mais de tomar um remédio, Deus está te curando agora. Passava o tempo, essa pessoa não era curada. Ou o capelão que chegava lá nas macas, no ambiente hospitalar, e saía ungindo todo mundo, colocando óleo em todo mundo, sem saber da equipe profissional, sem às vezes perguntar para o paciente, sem às vezes até contra a vontade do paciente, que estava ali meio que desacordado, vamos dizer assim, e a família chega e pede para poder fazer, para ungir, porque a família é evangélica, mas aquele paciente, por exemplo, é um bandista, e você vai lá e coloca o óleo, unge aquela pessoa. O fato é que você se capacita para que a sua atuação não seja motivo para que as portas daquele ambiente se fechem. Porque, às vezes, alguém que faz um trabalho bem feito acaba sendo prejudicado por um outro capelão, por uma outra equipe, que faz um trabalho sem capacitação, que faz um trabalho, vamos dizer, né, a bel prazer, né, vamos dizer assim. Faz um trabalho sem pensar nas consequências daquilo que faz. E aí, eu vou falar, mas muito rapidamente, do nosso curso, que é uma oportunidade para você se capacitar. Quem está aqui no chat ao vivo, está vendo o link lá em cima para conhecer melhor o nosso curso. No link aqui na descrição do vídeo também tem o link direto para o nosso curso. Mas eu quero só esse depoimento para vocês. São 2 depoimentos.
Esse é de um irmão. Ele diz o seguinte, olha, isso é uma mensagem de WhatsApp que a gente recebeu. Esse deve ser o 4º curso de capelania que já fiz. Venho atuando em presídios há mais de 6 anos. E após fazer o seu curso, me conscientizei de que todo o nosso trabalho vem sendo realizado de maneira inapropriada. Misericórdia. Uma pessoa que, não por vontade dela, mas que aprendeu a realizar de maneira equivocada. Talvez aprendeu a fazer só voltado para a questão da evangelização, sem pensar em outras estruturas, sem se atentar aos detalhes do sistema prisional. E aqui eu quero dar o exemplo da missionária Riselda, já uma senhora em Moçambique, Cuamba, Moçambique, que realiza o nosso curso de capelania. A gente disponibiliza no curso os slides para os alunos baixarem, né? Quem está aqui nos acompanhando sabe disso. Mas ela faz questão de assistir às aulas e anotar as aulas. Ela prefere não usar esse recurso, né, de baixar os slides, ela prefere anotar as aulas. E aí mesmo pessoas com mais idade, como a missionária Riselda, têm sido abençoadas com essa oportunidade de capacitação.